Muito bem, eu estou aqui na American Steel, hoje é domingo. A impressora UV foi desmontada e enviada para pintura eletrostática, deve chegar amanhã ou depois, não sei. Então eu resolvi fazer aqui uma nova impressora DTF. Esse projeto aqui é um projeto de impressora que eu pretendo vender. Então ele tem uma certa... Eu não pretendo vender a impressora, não o projeto, tá bom? Então esse projeto aqui é de uma impressora que pode ser utilizada para impressão DTF de tecido e pode ser usada para impressão por sublimação. E pode ser uma impressora que faça os dois trabalhos, imprima DTF e sublimação com duas cabeças. Então é um projeto bem versátil. Se você tem uma pequena empresa de confecção de camiseta, você vai poder comprar essa impressora aqui e usar para DTF e sublimação ao mesmo tempo com duas cabeças. Caso sua empresa cresça bastante, aí você pode comprar uma outra impressora e usar uma para DTF e outra para sublimação. Então ela é uma impressora básica de entrada. Eu estou montando um showroom lá na cidade de Piracicaba e essa impressora vai ficar exposta lá para venda. Então ela tem três configurações. Uma configuração de entrada que usa uma cabeça só para DTF com uma cabeça só. E tem a segunda opção que é usando duas cabeças, uma para DTF e uma para sublimação. Ou então você pode usar duas cabeças para DTF, uma cabeça branca, uma cabeça colorida. Ou então usar duas cabeças para sublimação. Essa aqui é a tampa lateral dela, a tampa removível, que a pessoa acessa para fazer a manutenção. Como você pode ver aqui, é aquele estilo lá, impressora montada sem parafuso aparente. Um design assim bem arrojado, toda feita de metal. Bastante rígida por causa da estrutura dela. A maneira como foi desenhada a estrutura deixa a chapa muito rígida. E eu tô aqui hoje, o pessoal fez essas peças aí. Durante a semana eu pedi para eles fazerem essas peças, passei o projeto para eles. E eu decidi vir aqui hoje para soldar as peças eu mesmo. Vocês devem estar lembrados que quando eu soldei aquele router pequeno lá que eu fiz lá na minha oficina, minha solda ficou uma porcaria. Mas eu evoluí um pouco. Evoluí tanto que vou mostrar para vocês como que eu faço para soldar essa chapa aqui, uma chapa 18, nessa outra estrutura aqui que também é feita de chapa 18. E como que eu faço para deixar ela bem alinhada e bem rígida. Então vou fazer uma pausa aqui e eu vou ter que ficar pausando e mostrando o que fiz, porque não dá para soldar e gravar com o celular ao mesmo tempo. Então vou fazer uma pausa aqui. E mostrar como que eu faço para fixar essa tampinha aqui em cima. Primeira coisa que eu faço é pontear a chapa na estrutura com pontinhos bem pequenininhos para ela se manter no lugar e não erguer quando eu for fazer a solda mais pesada. Então eu faço isso aqui em volta da peça inteira, pontinhos bem pequenininhos para a chapa ficar bem alinhada. Chapa ficar bem alinhada assim uma com a outra. Então a primeira tarefa é pontear a placa, pontear as chapas, aliás. Em seguida eu vou correr a chapa, a solda aqui de fora a fora, em toda a extensão. E é aqui que está o grande problema para quem tem pouca experiência como eu.
Porque a chapa é muito fina, então você tem que soldar aqui. Imagina que o meu dedo é a ponta da solda. Se eu coloco ela fica parada muito tempo, a chapa faz um buracão. E se eu for muito rápido, ela pipoca, fica pipocada a solda. Então eu tenho que pegar aqui e soldar tipo 4 milímetros, aí eu volto 1 milímetro, mais 4, volto 1 milímetro, mais 4. Só que mesmo assim, se a mão trepidar muito, que é o meu caso, ou se eu apertar muito o botãozinho lá, a chapa rasga, fica uma desgraça. Então é aqui que entra o pulo do gato. Como eu sei que a minha mão vai sair fora da linha da solda, com certeza, eu uso esses ímãs aqui, que eu não sei o nome deles, quadros magnéticos. E aí eu pego aqui negócio de soldar, encosto na chapa aqui e vou ponteando, fora a fora. Mais uma pausa, porque não dá para gravar com o celular e soldar. Daí, como vocês podem ver, eu consegui soldar toda a extensão da chapa sem furar nenhuma das duas chapas. O que para mim é um progresso imenso, viu? Porque eu sou um péssimo soldador, graças a Deus. Com a peça toda soldada, eu agora vou fazer o acabamento. Vou lixar e deixar o acabamento o melhor possível aqui nessa peça. Para fazer o acabamento, tem uma coisa que eu queria aconselhar vocês, é a respeito da posição que você coloca o disco de desbaste e o disco que vai dar o acabamento final. As pessoas costumam pegar a lixadeira e fazer assim, ó. Isso aqui é uma desgraça quando você está trabalhando com chapa fina e quando você está fazendo peças para máquina. O correto é você pegar a lixadeira e deixar ela paralela com a chapa, assim, e correr sempre para o mesmo lado. Paralela e correndo a lixadeira sempre para o mesmo lado. Depois aqui na lateral você põe de novo a lixadeira paralela com a lateral e vai correndo sempre para o mesmo lado. Vou lixar aqui e mostrar como que isso fica. Tá aí, no caso aqui eu apliquei apenas o disco de desbaste, não foi o disco de lixar. Mas se você observar bem o cantinho entre as duas chapas, dá a impressão que é uma peça só maciça. Se você pega aqui, você faz aquele negócio assim que nem serralheiro tem esse péssimo hábito de lixar a solda assim. Fica horrível. Então você tem que lixar paralelo na vertical, paralelo na horizontal, depois passar o flap de acabamento da mesma maneira, na horizontal, na vertical. Aí depois levemente você dá um toquinho assim para tirar a quina da solda, mas uma coisa assim bem suave. Eu vou lixar a peça inteira e depois eu mostro como que ela ficou. Aqui está então a peça que eu passei o disco de desbaste nela inteira. E agora eu vou passar o flat para dar um acabamento e tirar essas marcas do disco. Aqui está então a peça inteiramente lixada. Amanhã, antes de mandar para a pintura eletrostática, o rapaz ainda vai passar aqui uma lixa 180 com aquela lixadeira a ar lá, que eu não sei mexer com ela. Então amanhã eu peço para ele passar aqui uma lixa 180 na peça inteira. Eu vou montar as partes
Montar as partes que está aqui, vai acabar de lixar algumas coisinhas que está faltando aqui. E montar as partes para vocês terem uma ideia mais ou menos de como vai ficar essa impressora. Muito bem, então aqui está a máquina semi-parafusada. A estrutura. E esse é o design dela. Essa máquina aqui, esse pessoal dessa empresa, eu conheço o dono da empresa faz uns 20 anos, o cara é chato. Posso falar com toda certeza que o bicho é chato. Então ele não queria fazer essa máquina aqui para mim e só aceitou fazer com um pedido mínimo de 5 máquinas. Então, como tem que ser 5 máquinas exatamente iguais para compensar para ele, foi por isso que eu vim aqui hoje fazer essa soldagem, fazer esses ajustes, para garantir que as 5 máquinas vão sair exatamente iguais. Então, se você quiser comprar uma máquina dessa, a hora chegou, meu querido. O que nós vamos ter aqui na frente é um forno de fundição lá da poliamida vertical. Eu escolhi o modelo vertical porque ele ocupa menos espaço do que aquele que é uma mesinha separada. Aqui, na verdade, ele também é separado da máquina, pode ser destacado da máquina, mas ele vai ser vertical. Quer dizer que essa máquina aqui, ela vai ocupar aqui na frente uma área de mais ou menos 1/2 metro para o forno. Não vai ocupar muito espaço lá na empresa do cliente. Então é isso aí. Amanhã ela vai lá para a pintura eletrostática. Esse modelo aqui, ele vai fazer mais 4 delas para mim. Se eu não conseguir vender, eu vou montar uma confecção. Essa parte de estrutura metálica da máquina aqui são feitas 25 peças para montar essa máquina. Entre corte, dobra e peça soldada uma na outra, dá 25 peças de metal. Ela tem que ser, as peças tem que ser feito gabarito, que é para os dois lados da máquina serem iguais. Então, por exemplo, tanto faz parafusar o pedestal de um lado quanto do outro. Essa parte de baixo ali da máquina também pode ser invertido. E é toda a furação feita com gabarito. Gabarito e pino guia, para facilitar a montagem. Beleza, então? Beijo, Isabelle.